Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Louvado seja Deus nesta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, apenas o verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Amém? Assentai-vos, obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também ao pastor Círcio Joabe pela confiança. Confesso que gosto bastante de ouvir e menos de falar, mas também somos servos de Deus e a Bíblia diz que devemos estar sempre prontos para falar daquele que por nós fez tanto. Amém? Eu li apenas um versículo e enquanto eu estava pensando na mensagem desta noite, eu fui escrevendo e acabei escrevendo demais. Quase transcrevi a Bíblia. Então, para não cansar os irmãos, a gente leu um, mas agora eu vou ler. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta aí no Mateus 24, o 25 e 13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Domingo, durante a ministração da escola dominical, nós falávamos sobre escolhas, na verdade ouvíamos, o Ariel estava falando sobre escolhas, e foi comentado no domingo pela manhã que fala-se pouco sobre a volta de Jesus. Então eu quis aproveitar a oportunidade nesta noite e falar sobre o tema a volta iminente de Jesus. Há uma canção que diz: tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Amém? A Bíblia diz, meus amados, em Deuteronômio 29, 29, que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei do Senhor. Eu recebi há alguns dias um áudio no WhatsApp, onde uma irmã dizia que teve 3 revelações de Deus e pela voz dela parecia que tinha acabado de orar. E entre as revelações, catástrofe, alguma coisa, uma delas é Deus tinha revelado para ela o dia e a hora que Jesus ia voltar. É muita pretensão, meus irmãos. É muita pretensão. Essa pessoa deveria orar menos e ler mais a Bíblia, porque Deus jamais contradiz as Escrituras. A Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Se Deus quisesse que nós soubéssemos o dia e a hora, Jesus Cristo nos teria dito. Mas aquele dia e hora não nos foi revelado para que nós não fôssemos negligentes. Se nós soubéssemos, imaginem comigo, que Jesus ia voltar essa noite, nós não teríamos lugar nessa igreja nesta noite. Estaria todo mundo aqui. Mas Deus deixou que fosse uma surpresa para ver quem deseja de verdade e quem quer se encontrar com Ele. E Ele disse: olha, vocês não sabem o dia e a hora, né? Então estejam preparados sempre. Simples assim. A misericórdia de Deus é tão grande que a cada dia, hoje foi a vez do pastor Claudionor Nunes. Hoje ele partiu para a eternidade. Hoje foi o dia dele encontrar com Deus. Jesus não voltou para todos nós, mas voltou para ele hoje. E nós sabemos, foi dito aqui no domingo, o pastor Ricardo falou que os nossos dias estão todos contados. Se Jesus não voltar hoje, se Jesus não voltar amanhã, certo é que Ele virá, e se Ele não vier, nós iremos ao encontro dEle. Amém? Essa é a nossa esperança. Foi isso que nós aceitamos no princípio, e foi aí que nós colocamos a nossa fé. Dia e hora não sabemos, mas uma coisa nós sabemos com certeza, que Deus não é mentiroso. Não há como Deus falar e não cumprir. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. O texto continua no Mateus 24, eu li o 36, o 37 diz assim:
Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca, aproximadamente 120. E em todos os dias, a cada martelada, a cada prego, a cada momento, ele sempre tinha uma mensagem: o mundo vai ser destruído pelas águas do dilúvio. Vamos entrar na arca. Mas o povo não acreditou, porque até então não tinha chovido. Enquanto eu estava escrevendo isso, eu estava lembrando de algo. Para que eu receba um milagre da parte de Deus, eu preciso ter fé. Vocês lembram de Jesus, quando curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te livrou. Enfim, mas quando Deus determina alguma coisa, não depende da nossa fé. O povo não creu na mensagem de Noé. Infelizmente, a fé deles não foi levada em conta. O que Deus havia determinado aconteceu, porque no dia determinado Deus disse a Noé e a sua família: entra na arca. E a Bíblia diz que as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Daí as pessoas acreditaram, só porque já era tarde demais. A porta já estava fechada e não havia mais oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Jesus prometeu que vai voltar. Não depende do mundo acreditar ou não. Eles podem dizer que isso é mentira, eles podem dizer que isso é uma ideia de um povinho, eles podem até dizer que Jesus mentiu. Porém, uma coisa é certa: ele virá, independente do que o mundo acha. Se eles dizem aí que não vem, que tarda, que fazem 2000 anos, a palavra diz que ele vem, está determinado, e no tempo certo vai acontecer. Eu lembro que Deus surpreendeu o mundo com o nascimento de Jesus Cristo, porque ninguém sabia que Deus tinha um filho. Ele até tinha dito, mas as pessoas não tinham se atentado. E de repente ele surpreende o mundo com o seu filho. E aparece Jesus dizendo: eu e o meu pai somos um. E as pessoas ficaram escandalizadas, porque não estavam preparadas. No tempo certo, quando o anjo tocar, a Bíblia diz: ao som da trombeta do arcanjo, o nosso Senhor romperá os céus e vai reunir o seu povo desde os 4 cantos da terra e vai nos levar para que estejamos para sempre com Ele. Amém? Vou seguir o texto para depois comentar um pouquinho mais. O 40 e 41 do próprio Mateus 24 diz que, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo, será levado uma e deixada a outra. Alguém fez uma interpretação deste versículo dizendo que metade da igreja ia subir e metade ia ficar. O texto não diz isso. O texto diz que a salvação é individual, que vai subir quem estiver preparado. Nós podemos estar juntos. Quem estiver preparado será levado, quem não estiver não será. Jesus exemplifica muito bem quando ele fala da parábola das virgens. No capítulo 25 conta: 5 delas eram loucas, outras 5 eram prudentes. Se pareciam todas iguais, porém 5 delas tinham reserva para passar a noite. E 5 delas, talvez por desleixo, descuidado, não se prepararam, ficaram. Então, meus amados, o texto está dizendo que cada um de nós deve estar preparado, aguardando o dia do Senhor. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 12, de maneira que cada um dará conta de si diante de Deus. É tempo, meus amados, de nós pararmos, de nos preocupar com o irmão. Nós devemos orar pelo nosso irmão, clamar a Deus a sua misericórdia, a sua bênção sobre a vida de todos, mas nos preocupar com nós. Um dos conselhos que eu lembro que Jesus Cristo deu para Maria e para João aos pés da cruz, ele disse: chorai por vós e por vossos filhos, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai,
mas João, Maria e nós ficaríamos aqui e deveríamos nós orar e pedir a misericórdia de Deus, porque importa que durante esta vida, diz-te o salmista, ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Do que adianta a gente viver muitos anos aqui e chegar no fim da história da nossa vida, nós nos perdermos. Muito melhor que a gente viva sempre na presença do Senhor, sabendo que haverá dias bons e dias ruins. Isso acontece com todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja bom, seja ruim, a Bíblia diz que o sol brilha sobre bons e maus. A Bíblia também diz que nós somos mais do que vencedores. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é que nós temos um ajudador. Joabe falou aqui que nesta manhã comentava sobre o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não precisamos temer, não devemos ter medo. Por quê? Porque nós temos um ajudador. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está conosco e nos livrará. Os outros não podem me salvar. Vocês sabiam? Sabem, né? Mas eles também não podem impedir a minha salvação. Eu acabei de dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Ficou registrado na Escritura para que ninguém possa chegar lá e dizer, mas foi o irmão que não se comportou bem, ou a irmã, ou é por causa disto ou daquilo. Não. Importa que eu, diante de Deus, procure me apresentar irrepreensível. Há também, Paulo foi bastante assim, ousado, quando ele escrevia aos Romanos no capítulo 8, verso 38, ele disse assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos céus, ou outra criatura qualquer, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz que o maior inimigo do homem é a morte. E o nosso maior inimigo faz exatamente o contrário. Nos coloca exatamente nas mãos de Deus. Por isso que Paulo disse, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Porque a morte, que é o maior inimigo, que parece uma derrota aos olhos humanos, é uma vitória, na verdade, quando é em Cristo. Por isso que foi dito aqui no domingo que a morte dos justos, a morte do santo aos olhos do Senhor, é prazerosa. Por quê? Porque Ele nos aguarda. Como eu disse aqui, tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós nunca vamos saber. Não adianta fazer campanha de oração, não adianta jejuar, não adianta nada disso, se o propósito for saber o dia e a hora que o Senhor virá. Ele não vai revelar. Nós vamos passar fome se jejuarmos e vamos perder tempo se orarmos. Porque quando orarmos e jejuarmos pedindo, Senhor, que dia tu virá? A que hora tu virás? Não nos pertence saber essas coisas. Mas tem coisas que nos pertence saber. E uma delas que Deus nunca escondeu é que Ele tem o prazer de estar conosco desde o princípio. Lá no Éden já, Ele vinha todos os dias ver o homem. E sempre foi desejo de Deus que aonde Ele estiver, nós estejamos. Eu lembro das palavras de Jesus quando orava, Ele dizia, Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também. Ele prometeu que gostaria de nos ter juntos e disse, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Se nós formos seguindo a Escritura, lá em Apocalipse, Deus vai prometer, a visão que João está tendo, que faz uma nova cidade, e João vai dizer, e não havia nela templo, e não havia nela luz do sol, não havia nada disso. Por quê? Porque o próprio Deus estava ali habitando com o seu povo. Sempre foi, desde o Gênesis ao Apocalipse, desejo de Deus que nós estivéssemos com Ele, e Ele conosco.
Não há quem possa impedir o que Deus determinou. Não há incrédulo, ateu, ou seja, quem for, que tente provar o contrário, a inexistência de Deus, tantas coisas que a gente tem visto nos nossos dias. Quando Ele prometeu, Ele firmou e registrou o dia e a hora. Ele não revelou, mas está marcado. No dia certo, na hora certa, Ele vem. Existe um único inimigo que pode nos separar de Deus. E este inimigo depende muito da nossa permissão. Não é um inimigo físico, não é um inimigo espiritual, chama-se pecado. A Bíblia diz em Isaías 59 que o braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A única coisa, meu irmão, que pode nos separar de Deus é o pecado. Mas João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1 e 2, algo que me alegra. Diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? A Bíblia está dizendo que Deus nos conhece. Ele sabia que nós não íamos ser bons sempre. Quando eu leio as palavras de Paulo que diz: o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo, eu entendo que Paulo, aquele homem de Deus, um dos maiores escritores, um homem que teve uma revelação tremenda, ele se considerava um pecador. Ele falhava também. Então Deus, sabendo disso, em João ele revela nesta epístola: filhinhos, não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, não deixe o pecado atrapalhar vocês. Abandona logo, se arrepende, confessa, não deixe o pecado tomar lugar, para que ele não impeça a vossa salvação. Meu amado, nesta noite eu não sei a sua situação, eu sei a minha. Muitas vezes eu erro, infelizmente, muito mais do que eu gostaria. Sou obrigado a dizer hoje com sinceridade aquilo que Paulo disse: o mal que eu não quero, às vezes eu faço, e o bem que eu quero, às vezes eu acabo não fazendo. Mas graças a Deus que tem tido misericórdia de nós, por causa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Eu lembro que eu já orei a Deus da seguinte forma: Senhor, Tu me conheces, e Tu conheces o meu coração. Eu quero Te pedir algo que parece engraçado, mas eu quero que Tu sempre me olhes pela Tua direita. Aí por quê? Porque à direita do Pai está Jesus Cristo. E se Ele olhar pela direita, Ele sempre vai ver o meu Senhor entre eu e Ele. E se Ele olhar a minha vida através de Jesus Cristo, cumpre-se essa palavra: Ele me santifica, Ele me justifica, Ele me torna apto para estar diante do Pai. Ainda que eu seja pecador, porém arrependido, quando Ele me olha através de Jesus Cristo, Ele não vê a mim, Ele vê o seu Filho que pagou um alto preço em meu lugar. E então Ele me torna apto a dar a vida eterna. Aleluia. Essa é a minha esperança. Eu sei que se dependesse de mim mesmo, eu não seria capaz. Outro dia alguém me perguntou: por que uma pessoa boa acaba se desviando e alguém que é ruim acaba acertando o caminho? Eu disse: isso é mistério de Deus. É uma decisão, foi dito domingo aqui, que as pessoas acabam escolhendo. E a pessoa queria se justificar, e eu disse para ele o seguinte: vamos pensar nós dois. Se eu tivesse, ou você, condição de se salvar com as nossas próprias forças, haveria alguma necessidade de descer o Filho de Deus do céu e morrer no nosso lugar? Não. Ele manda, a mensagem seria outra. A mensagem seria: filhos, façam, procurem não errar, façam desta maneira, de outra, e não haveria necessidade de descer o Senhor lá do trono, se fazer homem em nosso lugar, se humilhar, morrer na cruz e religar-nos com Deus. Aquela canção da harpa que diz: Ele nos abriu a porta e nos reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus nos consagrou.
Se há algum mérito, está nele, no Senhor Jesus Cristo. Se há alguma honra, é dele. Se alguém merece o louvor, é ele. Se nós vamos herdar alguma coisa, é culpa dele. Na verdade não é culpa, né? É mérito dele. Mas eu sempre digo que quando acontece alguma coisa boa, é culpa de Jesus. Ele é que faz essas coisas. Ele anda por aí fazendo na vida dos irmãos, na vida daqueles que a gente conhece. De vez em quando aparece alguém e diz: meu irmão, fui surpreendido por Deus. Amém. Eu não sei se eu fico mais alegre quando eu sou surpreendido ou quando o irmão é. Porque eu sei que é o mesmo Deus. E é a mesma bondade. E o mesmo Deus que abençoa a vida do irmão, abençoa a minha vida também. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto, que se deixar eu fico falando bastante, né? O texto continua lá no 42 do 24, dizendo assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês estão vendo que a Bíblia não se contradiz? Novamente ela diz que nós não sabemos a hora. Se alguém andar por aí dizendo que Deus revelou a hora e o dia, pode repreender, irmão. Não tem nada de Deus nessa história. O dia e a hora ninguém sabe. O 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso vós estai apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A Bíblia fala muito sobre nós sermos surpreendidos, né? Ela fala aqui sobre vigiar, e eu dei uma olhadinha, sou um pouco curioso. O que é esse negócio de vigiar? Todo mundo sabe? Amém, né? Segundo alguns sinônimos, vigiar é observar atentamente, é prestar atenção. Vigiar é tomar cuidado. Vigiar é estar acordado. Vigiar é velar com atenção. Vigiar é postar-se como sentinela, é tomar a posição de guarda, é precaver-se. Eu lembro de uma história, não é uma história, na verdade um fato que aconteceu comigo. Eu trabalho na Giasse e eu vinha para casa, ali pela rua que vai para a mineração, e eu observei que aqui na frente do cemitério vinha uma adolescente focada, né, no celular, passando, olhando aqui no celular, eu não sei, provavelmente WhatsApp, sei lá o que ela estava vendo. E ela vinha ali, né? E eles conseguiram desenvolver um método assim, uma técnica incrível, que eles conseguem estar no celular e andando. Então ela vindo em direção à estrada, e na via vinha o senhor de Fusca, mais ou menos assim, ó, imagine o vidro aqui. Eu assim, meu Deus. E esse senhor entrou na via, na faixa do acostamento, porque tem 3 vias ali, tem 2 vias para transitar e uma para acostamento. E ele pegou exatamente ali o estacionamento e vinha por ali. Alguns milésimos de segundo separaram aquela menina de um gravíssimo acidente. Porque um não viu o outro, mas eu vi o Fusca passar e a menina dar o passo. Se ela adianta 1 segundo, ela atropela o carro. Ia ser o contrário, ela que ia atropelar o carro. E se é o contrário, ele teria atropelado ela. Um não viu o outro. Eu vim atrás de carro e vi tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos manda vigiar. Prestar atenção, aquela hora ali corre bastante, né? Como eu disse, eu marquei bastante texto aqui. E para não ficar só falando, deixa eu ler o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Na primeira carta, no capítulo 5. Eu queria ler e queria que vocês prestassem bastante atenção. Veja só. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Vocês estão vendo como uma escritura combina com a outra? Ela não contradiz, ela combina. O que é dito no Evangelho é dito no outro, é dito no Salmo, é dito nos profetas. Continuando, o 3:5 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que o dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão.
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exatamente o que nós estamos fazendo nesta noite, edificando-nos uns aos outros, sabendo que nós de maneira alguma éramos merecedores, mas que nós somos convidados a fazer parte deste reino, de receber esta herança pela misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Vivamos nós, irmãos, a nossa vida, cuidemos do que temos que fazer. Alguém diz que nós devemos trabalhar como se Jesus não voltasse nunca, mas esperando como se Ele voltasse hoje. Não podemos também agora sentar, cruzar os braços e ficar aguardando. Não é assim. Nós devemos estar fazendo as nossas tarefas, as irmãs em casa, as irmãs no trabalho, na escola, enfim, todos nós, fazendo aquilo que Deus nos pede que façamos. Sendo bons empregados, sermos bons filhos, bons maridos, boas esposas, cumprindo o nosso papel, servindo a Deus com alegria, dando sempre a Ele graça em tudo, sabendo que a qualquer momento poderemos ser surpreendidos. Aqui no texto diz, assim como a mulher que é surpreendida pelas dores do parto. Todo mundo sabe que a gestação dura lá 39, 40 semanas, de 36, mas a gravidez é sempre assim. De repente, a mulher passa a ter as dores do parto. E essas dores vão aumentando, aumentando, até o momento em que a mãe tem o seu bebê. O mundo está exatamente tendo essas dores de parto. Eu não vim nessa noite, vocês podem ver que eu não peguei nada do que está acontecendo ao nosso redor para não assustar nenhum de vocês. Não vim aqui dizer que está temporal, vento, maremoto. Não. Eu vim falar do que a Escritura diz, que Ele está vindo. E que o mundo está gemendo sim. E que não tem como negar. Não precisa nem ser crente para ver o mundo gemendo. O mundo está aí pedindo. Se pudéssemos ouvir a voz do mundo, ele diria, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Como eu disse, eu estava escrevendo e eu comecei a lembrar destes textos das Escrituras que dizem que Jesus está voltando. E eu acabei escrevendo aqui um texto gigante. E aí quando eu percebi que eu estava transcrevendo a Bíblia para a folha, eu parei. Verdade. Porque, o irmão baixou na internet. Não, eu estava escrevendo da mão, tem até um calo no dedo. E aí, esse versículo é importante, esse também é. A hora que eu vi, eu estava transcrevendo tudo. Eu disse, não, parei, vou ler esses, chega, senão os irmãos vão se enfadar comigo, nunca mais vão querer me ouvir. Na carta de Pedro, a segunda de Pedro, no capítulo 3, e eu gostaria que vocês, de novo, prestassem bastante atenção na leitura, para a gente ir comendo a palavra, tá? Diz assim, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se isso fosse base para alguma coisa, as coisas estarem iguais, o dilúvio nunca teria acontecido, nunca tinha chovido. Os homens poderiam dizer, nunca choveu, não vai chover. Olhar para a natureza, ainda que ela está abalada, não é base para dizer que não vai acontecer. Vai acontecer. No tempo determinado por Deus. Versículo 5.
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Alguém acha que Ele está demorando? Não. A Bíblia diz por quê. Ainda que alguns a tenham por tardia, é porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Ele não voltou ainda, é porque Ele quer salvar. É porque Ele quer que nós nos endireitemos. Ele quer que a gente tenha consciência e coloque em prática, não sejamos apenas ouvintes da palavra. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que põe em prática. Porque não adianta a gente se reunir, ler, ouvir e não fazer nada. Precisamos colocar em prática. Por causa da nossa imperfeição, a gente vai ter que ler e ouvir muitas vezes, mas sempre um pouquinho da palavra fica na gente. E cada dia a gente é purificado aos poucos. A Bíblia diz em Provérbios 4 e alguma coisa: a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando, de repente é dia. Assim é a nossa vida diante de Deus. Um pouquinho cada dia e a nossa luz vai brilhando. E quando nós estivermos bom, Ele nos leva. Amém? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mais uma vez, a Bíblia diz o que já vem dizendo em todos os outros textos, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, ou que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Se a gente sabe de tudo isso, o que nos convém fazer? Nós sabemos que Ele vem, nós sabemos que Ele vai destruir tudo e que vai fazer novos céus e nova terra. Quem convém que nós sejamos? Devemos ser imitadores dEle como filhos. A palavra diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e procurar nos espelhar nele. Jamais eu creio que nessa vida alguém de nós vai ser igual a Ele, mas a gente tem que tentar. Amém? Aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Tem muita gente aí torcendo os textos, dizendo, eu ouvi uma pessoa dizer que o inferno não existe. Por quê? Porque Deus é amor. E como que pode um pai jogar um filho no inferno? Meu amado, Deus é amor, sim, é verdade. O amor dele é maior do que qualquer coisa, mas Ele também é um Deus justo. Você acha que se você disser para o seu filho, meu filho, não coloca a mão no fogo porque você vai se queimar. Se ele colocar a mão no fogo quando você não estiver olhando, ele vai se queimar ou não vai? O mesmo é com Deus. Ele diz, meu filho, não anda pelo caminho errado. Fica esperto, vigia, procura fugir do mal. Se errar, eu perdoo. Só não fica errando sempre e achando que isso é normal. Te arrepende, procura acertar. Amém? Vós, portanto, amados, sabendo tudo isto de antemão,
Guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Lembra que eu citei nesta noite? Só tem uma pessoa que pode permitir que isso aconteça: você e eu. Quando nós damos atenção para o diabo, para o mundo, para as mensagens dele. Quando nós prestamos atenção à palavra do Senhor, nós nos fortalecemos. Por isso que é importante o culto de oração, por isso que é importante o culto de ensino, por isso que é importante a leitura da palavra, por isso que é importante o jejum, por isso que é importante a oração, por isso que é importante a escola dominical, por isso que é tão bom vir aos cultos. Ah, mas tanto culto? Sim. Porque a gente não consegue ficar bom. Por mais que a gente venha, a gente sempre está melhorando. Amém? O 18 e último, para acabar, que são 9 horas. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Glória a Deus por sua bondade e misericórdia. Este é um tema, meus amados, que se a gente quiser ficaria aqui até amanhã. Mas na verdade não adianta eu falar muito se vocês e eu não absorvermos o conteúdo. É melhor falar menos. O vô do Joabe é que diz, que tem que deixar sempre a igreja com fome para vir no outro dia. Hoje eu estou falando porque o pastor está sem voz, e nós estamos poupando ele para o domingo. Novamente quero agradecer pela confiança, mas quinta-feira tem mais, sexta-feira tem mais. Tem oração aqui na igreja para buscar a presença do Senhor. Jesus Cristo quer você no céu com Ele. Ele nos quer lá. A parte dele Ele vai fazer, não tenha dúvida. A parte dele Ele vai fazer. Ele vem. Nós vamos. Agora que Ele nos encontre exatamente onde nós deveríamos estar, na presença dEle. Amém? O Ariel me ajuda ali, Ariel. Eu vou encerrar cantando um hino que eu queria que cada vez que você ouvisse essa canção, é um hino da harpa, 323. Eu queria que cada vez que você ouvisse essa canção de agora em diante, você lembrasse dessa mensagem. Eu vou ler aqui, e depois, enquanto eles vão se preparando ali para a gente já encerrando, nós já podemos ficar de pé? Já? Vamos estar de pés? Quem quiser uma oração pode vir vindo à frente. O hino diz assim, 3, 2, 3. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima. O verão, broto já produz. Levantai, levantai os olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando, nós lemos aqui, para vir buscar o povo seu, qual no dia de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Muitos, como o faraó, andam dizendo, quem é o Senhor para lhes ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Será arrebatado eu para o céu quem dera, amém. Essa é a maior esperança, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Amém? Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus.
estão pra vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai vossos olhos, levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Oh, glória a Deus! Quantos querem uma oração? Gostaria que viessem à frente. Gostaria de orar neste momento ao nosso Deus para que fortaleça essa esperança no nosso coração. E que as coisas que nos rodeiam tão de perto não atrapalhem a nossa visão e não nos faça desviar o nosso olhar do Senhor, porque Ele virá e não tardará, um pouquinho só, e o que há de vir virá. O guarda de Israel não tosquenejará, diz a Escritura. Eu tenho certeza absoluta que Jesus só espera o Pai ordenar para vir nos buscar. Meus amados, e quando nós chegarmos ali, vai ser tremendo. Se vocês acham que vai ser bom, vai ser muito melhor do que isso que vocês acham. Porque Paulo diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, isto é o que Ele tem preparado ali para nós. Amém? Vamos orar? Meu Pai, eu quero Te louvar por esta noite e pela oportunidade de estar na Tua casa, de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, Tu és bom. Eu sei que nós não somos merecedores, Senhor, mas por causa da Tua bondade e da Tua misericórdia, nós fomos alcançados por esta promessa de novos céus e de nova terra. Fortalece-nos, Senhor, passa em nossos olhos, se é que existe, o colírio dos céus, para que possamos enxergar e ver o tempo que está ao nosso redor, o que está ao nosso redor, que nós estejamos atentos e não, Senhor, adormecidos, que nós possamos ser encontrados vigilantes, olhando para, Senhor, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Que no momento do soar da Tua trombeta, Tu possa nos achar, Senhor, aos Teus pés prostrados, humilhados e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, cumpra-se a Tua palavra, porque a nossa esperança não é para aqui, a nossa esperança é para a eternidade. Ajuda-nos enquanto aqui estivermos, Senhor. Lembra da oração de Jesus Cristo que disse: ajuda-os enquanto estiverem no mundo. Dá-nos a vitória, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo que se chama pelo Teu nome, que custou um alto e bom preço. Abre os nossos olhos para ver o nosso tempo, Senhor, e que nós possamos cada dia mais ser fortalecidos na Tua palavra, diante da Tua presença, e andar de fé em fé, de valor em valor, e que amanhã, Senhor, sejamos melhores do que hoje, e sempre, sempre, sempre possamos, Senhor, estar mais próximos de Ti. É o desejo do nosso coração. Fortalece o Teu povo, traz de volta, Senhor, aqueles que estão afastados,
Tem misericórdia das almas que ainda hão de se reunir a esta igreja, ao teu povo, que se chama pelo teu nome. Cumpra-se, Senhor, o teu tempo, cumpra-se a tua palavra e venha sobre nós, Senhor, a tua promessa, Senhor. Em o nome de Jesus te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém.